Estamos ao vivo com o pós-jogo de Galo 1. E o time do Bucaramanga 0, vitória do Galo importantíssima. Vamos lá, gente, vamos acompanhar aí o áudio, só o áudio, tá? Da coletiva do Cuca, vamos ouvir. Cuca, tudo bem? Boa noite. Eu acho que um resultado, né? Voltar a vencer é sempre importante. E o que você pode falar sobre o jogo, sobre a atuação, sobre o que você planejou para a partida, um esquema que você trabalhou hoje com o Rony de volta? Qual que é a sua avaliação? Boa noite. Boa noite. É um jogo, assim, que estava muito difícil no começo do jogo entender a partida. Nós tivemos essa dificuldade no começo, o adversário veio marcando muito forte na frente, né, já acostumado com tudo, né, o habitat natural, a empolgação da torcida, 20 e tantos anos. E o clube não disputa uma competição internacional, ainda que ele tenha saído da Libertadores, né, uma equipe organizada e que nos trouxe muitos problemas no primeiro tempo, principalmente quando a gente perdia a bola, né, e cedíamos o ataque e tínhamos no meio campo que havia um buraco no meio campo e por ali eles criaram algumas oportunidades, ainda que a gente tenha criado algumas também. Eu acho que eles foram melhor no primeiro tempo. E no segundo tempo, infelizmente, perdemos um jogador logo de cara. O Franco acabou tomando o segundo cartão amarelo. A gente sabia que ele tinha, mas não dava para fazer a substituição. O Scarpa também tinha. E acabamos ficando em um a menos. E, por incrível que pareça, nesse momento a equipe se assentou melhor em campo, sofreu menos, né? Não deu mais contra-ataques ao adversário e numa jogada que a gente teve o contra-ataque acabamos sofrendo pênalti e fazendo gol que nos deu a vitória. Fomos resilientes, soubemos sofrer, que é normal, um jogador a menos, coisas boas a gente tem que enaltecer, né? Acabar o jogo com 3 meninos entrando numa fogueira assim, João Marcelo, Ivan Roman e o Rômulo, como entrou bem, né? Então eles têm treinado aí nesse setor. E no momento que precisou entraram e entraram bem, a gente sai feliz aí com a vitória. Cuca, agora sobre a parte extracampo, você sempre participa, o Atlético vem buscando reforços, por exemplo, a gente está aí com a iminente saída do Rubens também, o que você pode falar a respeito disso? Uma semana também que teve, né, os salários sendo colocados em dia, o que você pode comentar a respeito? Bem, cara, eu podia vir aqui agora e falar um monte de coisa que com certeza nenhuma delas ia ser benéfica para o Atlético, né? E nesse momento que a gente vive essa dificuldade, a gente tem que unificar, a gente tem que unir, a gente não pode ter 2, 3 Atléticos, um comissão técnica que está reclamando, a outra diretoria, o outro torcedor. Nós somos um só, na vitória, na derrota, na luta, que o próprio hino fala. Então a gente tem controlado, feito a gestão da melhor forma possível. Perdemos um jogador que, lógico que faz falta, mas não adianta ficar reclamando, né? Se perdeu é porque teve um motivo. Então eu não posso ir contra os diretores, eu como funcionário, acabar dividindo o clube, né? Pelo contrário, a gente tem que unificar. Se vendeu, precisava vender, a gente tem que entender. Infelizmente eu não tenho na base um para pôr em lugar dele e fazer. A gente tem que corrigir isso também. Então hoje eu criei o Rômulo, eu criei o Ivan, e como eu fico feliz com isso, né? A gente tem que ter também essa parceria, né? Não é só na hora boa. E a gente vai fazer esses meninos crescerem. Não sei se nós vamos ser campeão, segundo, terceiro lugar, mas nós vamos jogar sempre no nosso limite, como eles fizeram hoje, como fizeram lá na Bahia, que teve um rendimento melhor do que o resultado. Hoje o resultado foi melhor que o rendimento. Então eu acho que a gente tem que unificar, estar junto dentro dos problemas que o clube vive, e a gente tem que cuidar do Galo como a gente está fazendo. Cuca, mais um caso lamentável, né? No intervalo ali, a revolta dos jogadores do Atlético. A sua palavra sobre o caso de racismo que foi com o Caio? Mas isso aí já é chovendo molhado, né? Isso tem acontecido sempre, mas essa vez eu fico surpreso porque o povo colombiano é um povo muito parecido com o brasileiro. É muito similar, quase tudo, né? E a gente se dá tão bem, né? Às vezes a gente vai lá na Argentina, a gente tem essa rivalidade enorme, mas o colombiano, a gente se dá muito bem, então me estranha esse movimento que houve, né? Agora, quem fez vai ter que responder, arcar com a consequência, até que um dia acabe isso. Vamos ouvir o Vitor. E é verdade. Vitor, é verdade. Vamos lá, é isso aí, mas não vai não, vamos lá. Vitor, tudo bem? Para falar sobre fato lamentável, mais um, você vai na linha do Cuca também, a Colômbia é um país bem parecido com o Brasil, e o que o Atlético fala nesse momento? Boa noite. Bom, é lamentável, é triste,
né, inaceitável. E até me surpreendi, porque o povo colombiano é um povo muito educado, um povo muito receptivo. Todas as vezes que eu vim na Colômbia, que o Atlético veio na Colômbia, sempre foi muito bem recebido. Então a gente também não pode generalizar, né? Porque eu entendo que é um povo muito parecido com o brasileiro e tem uma relação muito boa. Mas é triste, né? Toda vez, ou muitas vezes, você tem que abordar esse tema de racismo, de discriminação. Sei que a Conmebol ela tá atenta, tá vigilante em relação a isso, né? Sei que medidas vão ser tomadas, mas enquanto não houver punições mais drásticas que talvez inclua a punição maior aos clubes, nos quais são responsáveis por seus torcedores, a gente ainda vai continuar presenciando situações assim. Mas também acho que tenho que enaltecer o trabalho da polícia aqui de Bucaramanga, que identificou, retirou e prendeu. Fizemos o registro da ocorrência, o boletim de ocorrência, as medidas foram tomadas ali inicialmente, o torcedor foi identificado e punido, né? E espero que medidas assim, situações assim, elas sejam eliminadas do futebol, porque quem perde o futebol, perde quem é apaixonado de futebol, perde o torcedor que vem ao estádio, perde quem está em casa assistindo, e o futebol acaba perdendo o brilho também. Então, é lamentar esse fato e esperar que campanhas de conscientização continuem sendo feitas no sentido de cada vez mais nós não presenciarmos situações como essa. Uma semana importante onde o Atlético teve o salário sendo colocado em dia, né? Quando a coisa, algo, né, foge do normal, o torcedor pega isso para, quem sabe, algo técnico dentro de campo, algo, se o nível cair. O que você pode falar a respeito, né, desse extracampo? E o Rubens, falta apenas assinar com o Dínamo. Bom, acho que a gente tem a obrigação de honrar nossos compromissos com os nossos funcionários e com nossos atletas, né? Não falta empenho nesse sentido, todo mundo sabe da importância disso, mas tenho que enaltecer a postura, o profissionalismo, o comprometimento dos atletas, né, nesses momentos nos quais a gente acabou tendo esses desencaixes aí de fluxo, mas seguimos trabalhando para cada vez mais honrar, está tudo em ordem e os atletas entendem, né, percebem também o nosso compromisso em ter tudo em ordem, né? O Atlético ultimamente é um clube que sempre honrou seus compromissos, não vai ser diferente agora. Seguimos trabalhando. Em relação ao Rubens, existe a proposta, sabemos que é um jogador que desperta muita atenção, né? E vamos aguardar aí para saber o desfecho, né? Existe um caminho, né? E vamos ajustar para que o Atlético também seja compensado nesse sentido, porque sabemos que receitas de clube, elas passam também por venda de atletas, né? Por mais que... Pode chegar alguém? A gente está trabalhando, a gente está buscando o mercado dentro das nossas condições, dentro da nossa realidade financeira, né? Mas a gente sabe que é necessário uma reposição, estamos trabalhando nomes para poder compensar essa saída do Rubens, infelizmente também a perda do Patrick. Então vamos trabalhar para ter uma equipe ainda mais forte e competitiva para esse segundo semestre. Ó, segundo a ESPN, tá, Alberto? Olha que interessante, ó. Segundo a ESPN, o Atlético Mineiro está planejando contratar Vicente Pizarro, que é volante. Deixa eu passar aqui as informações aqui. Quem é o Vicente Pizarro aí, ó? Cara de menino. 22 anos, chileno. Peraí. Vou colocar na tela aqui, peraí. Vamos lá. Enquanto isso, eu vou falando. Vicente Pizarro, chileno, 22 anos. Cara de moleque por causa disso. Eu vi a foto dele aqui. 2 milhões e meio de euros do Colo-Colo. É um bom jogador, tá, Alberto? É um bom jogador, já viu o Garcês falando. Você sabe que ele é um bom jogador? Porque o Garcês já falou sobre ele. Aqui, ó, ele é primeiro... Ó, ele é engraçado, ele é primeiro volante aqui, ele tem 14 jogos lá, 2 gols, 2 assistências. Ele deve ser mais um meia, não? E o Garcês já falou sobre ele, tá? E ele joga do lado esquerdo. É o que eu venho falando com o torcedor, Beto. Eu venho comentando muito lá no chat, lá do canal, o seguinte, que o Alan Franco vai virar o segundo volante no lugar do Rubens e o Atlético deve trazer 2 primeiros volantes. Então deve ser esse mais um. Vamos esperar para ver o que acontece. É isso aí. Valeu. Um abraço, gente. Tchau. Valeu, pessoal. Não se esqueçam de deixar o like e compartilhar o vídeo com os amigos. Ajuda demais o canal, tá bom? Vamos ficando por aqui. Mas antes, peço que se inscreva no canal e ative as notificações para não ficar por fora das notícias que saem aqui do Galo. Tamo junto. Até a próxima. Valeu.